Agora o doutor em Ciências Sociais, Edin Suede Abumansur, vai falar um pouco mais sobre a secularização. A secularização é um processo que teve uma expressão de marketing muito forte no final do século XIX, ficou conhecido como a morte de Deus, né? Nietzsche, Feuerbach e outros falaram que Deus estava morto, né? O que significa a afirmação da morte de Deus, ou essa culminância no processo de secularização? Não significa absolutamente o sepultamento de um ser eterno, né? Não se trata do sepultamento desse ser, mas a morte de Deus tem a ver com a falência de uma linguagem centrada no signo Deus, uma linguagem que o teísmo ou a religião, se preferirem, oferecia. E essa linguagem, ela, enfim, articulou toda a experiência europeia, ocidental, até o final do século XIX. E depois do século XIX para cá, começou a haver um desmonte dessa linguagem, né? O homem passou a apostar muito mais na sua autonomia e autodeterminação, na sua liberdade. Aí a gente pode falar de autores como Nietzsche, como Freud, como Dostoiévski, né, num capítulo incrível, O Grande Inquisidor, dos irmãos Karamazov. A gente pode pensar nesse homem autônomo e livre. Portanto, a ideia da morte de Deus nada mais é do que a afirmação da autonomia do homem, não tem nada a ver com Deus. A outra coisa é que a morte de Deus também não tem nada a ver com as populações pobres e marginalizadas. Para essas populações, Deus continua vivo, sempre esteve vivo e continuará vivo, porque a ideia de Deus, esse signo, ele é fundamental para que essas populações articulem as suas experiências de vida. O Edin faz como se fala em cinema, uma decupagem muito clara do conceito. Primeiro, ele analisa o conceito do ponto de vista da linguagem, que é um ponto de vista consistente, entendendo que o mundo é um jogo de signos, e porque linguagem, nesse sentido, não é linguagem do tipo que a gente está falando aqui, é no sentido de articulação da realidade a partir de certos signos, palavras, símbolos e tudo mais. E Deus seria, então, um signo organizador para o mundo judaico-cristão, muçulmano e tal, europeu, e que não significa de fato o sepultamento de Deus, porque inclusive Deus não é sepultável, né? Mas com o passar do tempo, isso significa um esvaziamento justamente da organização da sociedade a partir de Deus. É claro que isso é um fenômeno associado a pessoas de alguma forma com mais formação, de certa forma mais cosmopolita, com mais dinheiro, né? Agora, quando ele fala no final de que as pessoas mais pobres continuam dependendo do signo de Deus, na linguagem dele, de fato, porque na realidade, como as pessoas mais pobres têm menos acesso a ferramentas, seja do Estado de Direito, seja da tecnologia e da ciência, então, no vazio de elementos de proteção da vida, a mágica e Deus continua funcionando.